Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração do homem que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Para que o Senhor prepare o nosso coração para a semente da palavra, fechemos os nossos olhos e vamos entregar este momento de partilha. Deus eterno e todo-poderoso, na tua presença estamos, e que bom que estamos aqui. Como diz o rei Davi no Saltério: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós acreditamos na tua palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fala-nos agora, Senhor, ao coração. Tira-nos da nossa zona de conforto. Fala-nos não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos escutar esta manhã. Que sejamos dóceis e humildes à tua palavra, que tenhamos no coração uma decisão de praticá-la, porque esta palavra é capaz de salvar a nossa alma.
Tudo isso te pedimos e te apresentamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, o texto que nós refletimos hoje de Marcos, no capítulo 7, vai falar a respeito da pureza do homem diante de Deus. Esta preocupação não é de agora. Desde que o ser humano é ser humano, e desde que o ser humano se olha pela ótica de Deus, quem se olha de maneira verdadeira, todos nós chegamos a uma conclusão, não há como chegar a outra. Qual conclusão? O ser humano perante Deus, ele é um ser impuro por causa do pecado. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais erro nós vemos. Quanto mais longe de Deus nós estamos, menos erro nós enxergamos. Ou seja, a proximidade de Deus, a proximidade da palavra de Deus me dá uma visão real do mundo espiritual, que se realiza e acontece no mundo natural. Não acontece na nossa vida apenas coisas materiais. E para quem ainda não sabe, todos já o sabem, a nossa vida não é só isso aqui. Não é só dormir, comer, trabalhar. Não. Existe um mundo sobrenatural. Anjos, santos, Deus e diabos. E há uma batalha constantemente aí pela nossa alma, pela sua alma. Então, quando nós nos vemos impuros na presença de Deus, o que o ser humano toda a vida ele fez? Ele criou, também inspirado por Deus, certos ritos de purificação. Todas as religiões têm ritos de purificação. O judeu os tinham, budistas, shintoístas, cristãos, muçulmanos, todos temos. Porque o ser humano ele tem essa sede de ser puro como Deus é puro, de lavar aquilo que é sujo e de se tornar melhor aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Falando desta pureza diante de Deus, é que o evangelho de hoje se insere, falando a nós e a eles. Os fariseus e os mestres da lei são duas classes que viviam profundamente a palavra, acreditavam na pureza pela palavra e exigiam de todos uma pureza ritual. Eles tinham costumes de tudo e leis para muita coisa que não se encontram na Sagrada Escritura, mas foram sendo criadas a partir dessa busca. Eu quero ser puro. Então foram sendo criadas para eles tantas outras normas. O que Jesus vai dizer aqui e o que eles falam para Jesus não é questão de higiene. Porque comeu pão sem lavar a mão. Mas que falta de higiene. Não, a questão aqui não é falta de higiene. A questão aqui é o rito de purificação para entrar no templo de Jerusalém. E o judeu, através dos fariseus e dos saduceus, eles traziam os ritos do templo para a vida. E isso aconteceu com eles de maneira deturpada e acontece conosco de maneira abençoada. Vou dar o exemplo nosso e eu vou a eles. O altar, a mesa na igreja. Na igreja essa mesa se chama altar. É o lugar mais sagrado da igreja, é o altar. Aquilo que nós celebramos na missa, a sacralidade do altar, o altar bem arrumado, o forro bem passado, no centro do altar o evangeliário, onde nós somos abençoados depois da leitura, se faz o sinal da cruz, se reza, se louva a Deus. Como que nós levamos este altar lá para nossa casa? Quando nós estamos à mesa com a nossa família e antes de tomar a refeição, vamos rezar. Isso é normal nas famílias cristãs. Não se come sem uma oração de ação de graças. Quem come sem rezar é cavalo, ele vai, come e vai embora. O ser humano não, ele reconhece a graça de Deus.
Ele reconhece que tudo que está na mesa é fruto do trabalho humano e fruto da graça de Deus. Então, para quem ainda não tem o costume, comece. Antes de rezar, deixe as mãos. Se alguém tem facilidade, pode ser uma prece espontânea, louvando a Deus pela vida das pessoas, pela sua família e pelo alimento. Se não tem facilidade, um Pai Nosso. É dom de Deus o alimento na mesa, é dom de Deus a família reunida, é dom de Deus o amor que nos reúne em torno da mesa. O que aconteceu aí? Aconteceu que aquilo que é próprio do templo, nós levamos para a nossa casa. A oração do altar é a oração da mesa da refeição. Estou dando esse exemplo para você entender o que aconteceu com o judeu. Não se entrava no templo sem ritos de purificação. Purificação com água. Purificação para o judeu também é oração. Por isso que bodas de Caná, Jesus olha para as talhas, elas estão vazias. O vinho acabou e as talhas vazias. E João vai dizer: havia ali 6 talhas para a purificação dos judeus. E por que as talhas estavam vazias? Porque eles estavam naquela festa para comer e para beber. Rezar que é bom nada. Então não tinha nem água, tipo, para que purificação? Vamos para a festa mesmo. Jesus pede: enchei as talhas de água. Não deixe Deus de fora, porque o vinho acabará. E sem vinho não tem festa, sem vinho não tem vida, sem vinho não tem salvação. Enche a talha de água. Quer dizer, o rito da purificação. Aquela purificação ritual para entrar no templo, que era de Deus, que era de Moisés, começou a ser deturpada de qual maneira? A purificação do templo tem que ser a purificação também da nossa vida, em todos os sentidos rituais. Então eles tiraram uma religião do coração e começaram a fazer uma religião de aparência. Não importa o meu coração, se eu lavo bem as mãos, está tudo bem. Não importa o modo que eu trato as pessoas, se eu lavo o copo direitinho, está tudo bem. Não importa o que eu faço às escondidas, mas se eu vou ao templo e me purifico para os outros verem, está tudo bem. E Jesus, olhando isso, Jesus vai dizer: não está bem não, não está bem não. Vocês, ele está falando para os saduceus e para os mestres da lei, vocês estão criando uma religião de aparência. Vocês lavam copos, jarras, vasilhas de cobre. Vocês estão seguindo a tradição dos antigos e estão abandonando aquilo que é de Deus para fazer aquilo que é do seu interesse. Porque é muito fácil, tanto para eles como para nós, e digo como padre, uma religião de aparência. Parecer que é bom, parecer que reza, parecer que teme a Deus, mas tendo uma vida dúbia, quer dizer, longe de Deus, vive como o diabo gosta. Na presença de Deus, eu cumpro o rito, então parece que está tudo bem. Jesus vai chamá-los de hipócritas. No versículo 6 do capítulo 7 de Marcos: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Aqui eu quero me deter na palavra hipocrisia, que vem do grego hipócritis, que significa fingimento. Hipócrita é uma pessoa fingida. O que é uma pessoa fingida? Ela não é, mas ela parece que é. Parecer vem de aparência. Ela aparenta uma coisa, mas ela é outra. A boca é doce como mel, mas o coração amargo como fel. Isto é hipocrisia, isto é aparência. E a palavra hipócritis, do grego, que deu origem à hipocrisia no português, significa um ator antigo dos teatros gregos. Os atores de teatro naquela época
antes de Cristo, eles eram chamados de hipócritas. Não é o sentido da palavra de hoje. Hoje é fingimento, hoje é negativo. Mas naquela época, o que você é? Eu sou um hipócrita. Ou seja, ele era o quê? Um ator de teatro grego. Todo ator de teatro grego, ele tinha o nome de hipócrita. Por que o nome dele era esse? Naquela época não era negativo como é hoje. Porque hipócrites significa máscara. Então as peças gregas, eles iam trocando de máscara, interpretando papéis. O assassino colocava a máscara de mal, ele trocava de papel, ele colocava a máscara de delegado, colocava a máscara de filho. Então eram papéis diversos, realizado pela mesma pessoa. Ele ia trocando de quê? De máscara. Daí que entrou na cultura latina a palavra hipócrites, que é hipócrita, com a pessoa que é falsa. Ela usa máscara. É daí a origem. Jesus fala que eles são hipócritas no sentido da palavra injustiça. Hipócritas, ou seja, injustos, falsos, fingidos. E a pergunta é: por quê? Por que Jesus foi tão duro com eles? Por que Jesus usa a palavra hipócritas com eles? A interpretação é: com o seu agir, eles se afastam de Deus. Eles acreditam que são tementes a Deus sobre a aparência, mas na essência eles são injustos. E para Jesus não vale a aparência. O que é uma vida aparente? É uma vida distante da verdade. Da verdade. Tinha um rei que tinha um príncipe muito bonito, um jovem muito belo, mas não arrumava esposa para ele não gostava de ninguém. Aí o rei disse: olha, eu não posso morrer deixando você solteiro, você precisa se casar, você precisa arrumar alguém para ter aí a sua prole, os seus filhos, para o nosso trono não cair na mão dos reinos vizinhos. Mas pai, eu estou achando difícil. Falou: olha, vamos fazer um teste, vamos chamar todas as moças que querem ser sua esposa e vamos lançar sobre elas um desafio. A que vencer o desafio terá qualidade para ser rainha. Oi pai, assim eu aceito. Tá bom. E assim foi feito. O edito rodou o reino, e no dia do desafio o castelo ficou lotado de mulheres. Mulheres mais jovens, de meia idade, até mais velhas, mas mulheres lindas, todas bem arrumadas. E o rei disse assim: uma de vocês se casará com meu filho. E o desafio é muito simples. Vocês vão receber cada uma semente, e vocês terão 1 ano para cultivar esta semente, e daqui a 1 ano todas voltarão. A que trouxer a planta mais bela será a esposa do meu filho. E elas saíram felizes, e todas plantaram aquela coisa toda. 1 ano depois, voltam as moças com plantas maravilhosas, flores maravilhosas, cada uma mais bonita que a outra, difícil de escolher. E no meio delas, uma moça com um vaso vazio, não tinha nada no vaso. E as outras olhando e criticando, rindo, apontando. A hora que o príncipe entra, o rei senta no trono, ele olha para todas assim e vê a moça com o vaso vazio. E o rei disse: você aí, vem aqui. As outras: vai levar, bonito. Onde está a tua planta? Onde está a tua flor? Pelo que eu estou vendo no salão, você é a única que está com um vaso sem nada. Há alguma outra moça que não tenha nada no vaso? Ninguém respondeu nada, todas tinham. E o rei disse: o teste foi mais fácil do que eu pensei. Você será a esposa do meu filho, se assim o quiseres. E a moça começou a chorar. Falou: olha, eu pensei que eu seria humilhada, porque desde o dia que o Senhor me deu aquela semente,
eu não deixei de cuidar dela nem um dia. Eu aguei, eu pus adubo, eu troquei de terra, eu troquei de vaso, mas nada aconteceu. E o rei disse: exatamente, todas essas sementes foram tratadas antes, são sementes estéreis, nenhuma delas pode germinar. Ou seja, todas as outras eram o quê? Hipócritas. Elas eram mentirosas. Elas viram que as sementes não germinaram, jogou a semente fora e pegou uma outra planta. Aquela que assumiu a verdade, ela era justa, e porque justa, ela tinha qualidade para ser uma boa rainha. Esta parábola ilustra muito bem a palavra hipocrisia. O que vale é parecer, não é ser. E essa foi a única que disse: olha, não germinou, não saiu vida daqui. Essa era a verdadeira. As outras queriam vencer pela aparência. Qual que é a planta mais bela? Qual que é a rosa mais bela? Só que a beleza, ela era apenas aparente, porque a essência do desafio não foi cumprida. Elas eram hipócritas. Elas mostraram algo que não conferia a verdade. É por isso que Jesus está chamando a atenção daqueles homens que estão olhando para ele e dizem: mas você não lava a mão para comer? Seus discípulos comem pão sem lavar mão. A questão não é higiene, não, a questão é ritual. Se entra no templo para purificar, por que você não purifica até a mão para comer? E Jesus vai chamá-los hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, o que vale é o coração. O que sai da boca precisa ser o que está no coração. É muito bom celebrar a Eucaristia. Nós somos pessoas de fé. É muito bom ir à igreja, ouvir a palavra, receber a comunhão. Mas Deus está olhando não apenas a sua presença aqui, mas Ele olha o seu coração. Porque a boca pode dizer: ah, é bom estar aqui, é bom ir à missa, é bom ir à igreja. Mas o coração pode dizer o contrário: ah, eu tenho preguiça de rezar, eu não gosto dessas coisas. De nada adianta o culto que me prestam. Ir à igreja é um pontapé inicial para que o coração seja adorador. A presença física para Deus não serve. A pessoa perde tempo. Eu já disse aqui de maneira, de outras vezes, não é? A pessoa vai à missa, falando de vocês não, tem gente que faz isso. A pessoa vai à missa, ela fica voando na missa, ela fica namorando na missa, ela fica mexendo no celular na missa, ela fica pensando o que ela acha que esse culto dela agrada a Deus. Aqui não é questão de padre não. Aí eu vou ficar quietinho para agradar o padre. Não, não é padre, é Deus. Você está aqui para se encontrar com Deus. Se não há coração, a palavra diz, e foi Jesus que disse: de nada adianta o culto que me prestam, porque não tem coração, só tem lábio. Amém, glória, eu creio. A hora que é o negócio da vida, não tem. Então esse culto se torna estéril, como a semente que o rei passou para as moças. Não tem vida, só tem aparência. Aí eu estou na igreja. Hoje em dia não tem muito isso, mas eu peguei a época quando eu era pequenininho, tinha roupa de missa. Quem mora na zona rural fala roupa de ver Deus. Roupa de ver Deus. O pessoal da zona rural comprava aquele rolo de pano, não é? Geralmente tergal, azul marinho, fazia para todo mundo a roupa da mesma cor. Então tinha os menininhos, tinha as menininhas. Essa roupa de ir para a igreja. Tem até hoje, a gente usa muito, né? Ah, fulano de tal aí é um pé rapado. A gente não fala isso? Mas pé rapado é pobre, né? Mas isso vem de onde? Vem da questão de ir à missa. Porque os colonos, os fazendeiros, as mulheres mais ricas, elas iam de carruagem ou de liteira. Então paravam na porta da igreja, elas entravam. As pessoas humildes, mais pobres, iam a pé. E naquela época não tinha asfalto, era terra. E quando chovia, enchia o pé de barro.
Então na porta de toda a igreja, tinha um objeto de metal em forma de T, a pessoa colocava o pé e puxava para tirar o barro. Aí dentro da igreja falava: olha, aquele que está com o pé limpo é rico, esses que estão com o pé rapado aí não tem nada. Pegou o pé rapado. Você viu essa? Tá aí que vem, seu pé rapado, né? Porque esse rapar é essa purificação. Para estar na presença de Deus, não é? Eu tenho que tirar aquilo que me suja, mas isso não é o principal. O principal que valia é o coração. Quantas pessoas não tinham o pé rapado, mas eram pessoas ruins de coração? Quantas pessoas estavam na presença de Deus, mostrando: olha, eu fui à missa, eu fui na casa de Deus, mas o coração estava longe do Senhor. Então ele vai dizer: de nada adianta o culto que prestam. Porque uma coisa é ter o pé rapado, outra coisa é ter o coração rapado, né? Você vem para a igreja, um coração não tem nada. E missa e Deus é questão de coração. De nada adianta o culto que me prestam. Olha aqui a diferença que Jesus faz entre lábio e coração, entre exterior e interior, entre aparência e coerência. Quem aí namora, quem já é casado, nada dói mais e é mais humilhante num relacionamento que a traição. Tanto que é tão doído que Jesus foi traído. O de pior Jesus sofreu. Um amigo o traiu, Judas. E aqui para nós só existe traição entre amigos. Entre inimigos não há traição, porque não há amizade, não há amor. E o que é a traição? E o que dói no coração? Quando você estava com a pessoa, ela te dizia assim: eu te amo, você é importante na minha vida, eu te quero bem. Aí a pessoa mexendo no celular ou pegando conversa, vê que a pessoa tem uma outra pessoa. É o adultério, a traição. O que isso traz ao coração? Ele falava de boca, mas o seu coração não me ama. Isso dói, porque o que vale não é o que saiu da boca, o que vale é que estava no coração. Visitei uma família que tem um filho acamado. O filho já nasceu doente. Ele não fala, mas ele comunica com a mãe com os olhos e com as mãos. Interessante. Como que a mãe aprendeu a ver o que o filho deseja com o olho. O jeito que o filho olha, que pisca, a mãe sabe o que o filho deseja. E no final da visita, eu dei a bênção para ele, dei a unção. Eu indo embora, a mãe falou assim: padre, ele está te agradecendo, ele falou que gosta de você. Falei: que bom, muito obrigado, Deus abençoe. E louve muito a Deus, que mesmo você doente, você tem uma mamãe que cuida, uma mamãe que te ama e que não te abandonou. Ele virou para a mãe com toda dificuldade e fez assim, ó. O coração, né? A mãe olhou e chorou. Ele não consegue falar, mas ele mostrou para a mãe o principal. Não há palavras, mas tem coração. É melhor ter coração sem palavras do que palavras sem coração. E Jesus vai dizer: para mim não vale palavra, para mim não vale o que está por fora, para mim vale coração. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. Quando Jesus fala das tradições dos homens, não se refere às tradições religiosas, que nós também a temos, mas é o abandonar o mandamento de Deus. A leitura do Evangelho saltou alguns versículos para a missa de domingo, mas os versículos saltados, entre o versículo 9 ao 13, fala sobre o honrar pai e mãe. E vai dizer assim: a palavra diz que você deve honrar pai e mãe, mas se você faz uma oferta ao templo, e se você vai ao templo e não cuidou do seu pai e sua mãe, vale, porque você ofereceu a oferta em detrimento ao cuidado dos pais. Você tirou o mandamento de Deus por um preceito humano. O que Jesus está falando aqui
é abandonar aquilo que é de Deus para fazer aquilo que é só nosso, adaptar a religião às nossas vontades, fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que é aparente, é o tal do sacrifício. Tem muita gente na igreja que não faz sacrifício. O sacrifício desapareceu na vida de muita gente. Jejum, abstinência. Hoje eu não vou fazer isso em sacrifício a Deus. Hoje eu não vou fazer isso para conversão de fulano. Ah, padre, é muito difícil. É porque é sacrifício, né? É difícil mesmo. Você quer sacrifício? Ah, padre, na quaresma eu gosto de ficar sem comer doce. Ah, você gosta muito de doce? Não gosto muito não. Mas na quaresma, como eu fico sem comer doce, eu chego depois de 40 dias, eu estou com a barriguinha chapada, eu me espero, meu filho, mas que bagunça que é essa? Que religião que é essa sua aí? Levando as coisas de qualquer jeito. Em vez de ser uma coisa que sacrifique, ah não, porque é mais fácil. Aí porque a minha barriga some. Então eu vou escolher para Deus aquilo que é mais fácil. Jesus escolheu por nós o que é mais fácil também. Morrer na cruz foi a coisa mais fácil que podia ter feito. Então veja que Jesus, ele nos mostrou o coração aberto pela lança. E Jesus não teve só palavra, ele teve amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que é dar a vida pelos seus amigos. Não tem que falar mais nada. Jesus não apenas disse, mas ele mostrou. Religião é questão de coração. Missa é questão de coração. Oração é questão de coração. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí você vai notar as pessoas que não colocam coração na fé. As pessoas que não colocam coração na fé, eles vivem de obrigação, de tradição, mas não de coração. Quer um exemplo? Missa dominical. Todo domingo eu tenho que ir à missa. Domingo é dia de missa. Domingo, tá bom. Mas e aí? Só fica nisso. Vai à missa, continua pecando. Vai à missa, continua adulterando. Vai à missa, continua mentindo. Vai à missa, continua vendo pornografia. Vai à missa, continua bebendo. Deus olha e diz: esse povo me honra com os lábios, seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam. E cuidado para Jesus não olhar para mim e para você e falar assim: você é um hipócrita. O que é hipócrita? Uma religião de aparência, mas que não tem coração. E onde não tem coração, tem perversão. Onde tem coração, tem conversão. Conversão. Onde não tem coração, tem perversão. Aí não é raro ver pessoas de igreja que não rezam mais momento nenhum durante a semana. É só aqui. E aqui é importante, mas não pode ser só aqui. Pessoas que passam a semana toda sem ler um versículo da Escritura, sem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não dá para entender essa religião de aparência, essa religião de lábio, de obrigação, de tradição. Apenas a tradição não vale. É preciso ter tradição, é preciso ter a palavra, é preciso ter a comunidade. Eu pergunto muito quando eu vou presidir o batismo: por que você trouxe a criança para ser batizada? Claro, eu vou ali formando, vou ali catequizando, mas muitos não respondem. Mas qual é a resposta? Todo mundo lá em casa, quando nasce, a gente batiza. É uma tradição da nossa família. Entendeu? É uma tradição, do catolicismo, batizar as crianças. Mas eu não posso batizar por tradição. Por que eu vou batizar? Para inseri-la em Cristo, para que ela possa crescer na igreja, para que seja uma pessoa de fé, para que conheça a palavra, para que busque a santidade. Senão fica só tradição. Não vou contar onde nem quando, porque senão está confusão, não pode falar a verdade, né? Eu fui num lugar aí para um evento, e nesse local tem uma procissão, onde muitas pessoas participam. Eu nunca vi coisa igual. Uma mistura tão clara do sagrado e do profano. Na procissão, o pessoal bebendo. E não é bebendo mesmo.
pessoal conversando, pessoal com o celular, com as musiquinhas de funk. Falei, mas o que é isso? Eu estou em Sodoma e Gomorra, nunca mais eu voltei. Não me convidem mais. Não me convidem, não tem agenda. Eu falei, não, o evento é muito bonito, tá? Mas não me convidem, nunca mais voltei e não volto. Não dá para você ter uma religião de boca. Uma religião de boca. Gente, eu estou falando para que você acorde. É uma vergonha, é uma chacota aos olhos de Deus, pessoas que se dizem de fé, fazendo o que muitos andam fazendo por aí. Geralmente quando eu cito exemplo, eu cito carnaval. Aqui eu não estou falando de A ou de B, mas é para você entender e ler o que eu estou falando pela palavra. Você vê no carnaval coisas que não tem nem como nominar dentro de uma missa, o que as pessoas andam fazendo por aí. E se você chega perto da pessoa, mas você que está aí, qual que é a sua religião? Não todos, mas muitos vão dizer, não, eu sou católico. Mas qual igreja que é essa aí? Qual palavra que você está seguindo? Qual padre que te ensinou a fazer essas coisas? Porque se o padre ensinou, é outro hipócrita, a começar dele. Por que você está levando essa vida sua aí? De onde vem essa instrução? Você tem uma vida tão safada como você tem. Então é melhor você dizer, eu não tenho religião. Eu vivo do meu jeito, eu bebo mesmo, eu transo mesmo, eu fumo mesmo, aqui é do meu jeito. Não tem problema, é do seu jeito. Aí resolveu a questão. O que Jesus está falando aqui é do hipócrita. É aquele que está no templo, aquele que vai à missa, que recebe comunhão, que ouve a palavra, mas fora da igreja é um pagão. Ele é cristão dentro da igreja, fora da igreja ele é um pagão. Não há diferença entre os que rezam e os que não rezam. Não pode ser assim. E não sou eu que estou dizendo, eu estou falando que a palavra de hoje nos diz: este povo me honra com lábio, mas eu quero é coração, eu quero é o seu coração. E como que eu sei que o coração de alguém me pertence? Você que já é casado, você que namora, você que tem um melhor amigo. Não é pela palavra, é pela atitude. Alguém que já te entregou o coração, ele não precisa nem dizer, ele vive isso. Perto de você, longe de você. A juventude gosta muito, os adolescentes gostam muito, isso é para todos nós, dos verdadeiros amigos. Ele fica todo satisfeito quando ele falta de aula e alguém da sala faz um comentário negativo e a turma dele, os amigos, defendem. Dele você não fala não. Ele é nosso amigo. Quando ele chega no outro dia, falou: você faltou ontem, pau quebrou na sala. O que aconteceu? A professora chamou o seu nome, você não estava aqui, uma turminha ali fez gracinha. Você tem que ver os seus amigos, vocês levantaram. Ele fica todo. Não é palavra, é atitude. Eles gostam de mim, eu sou da turma deles, eles são meus amigos de verdade. O que dói? Quem aí que nunca sofreu uma traição de amigo? Você contou alguma coisa, a língua não fica quieta. Você achou que era uma coisa, é outra coisa. Você pensou que a pessoa era sua amiga e não era. Uma tia minha, já falecida, sofreu de depressão durante anos por causa de uma traição da amiga. A melhor amiga dela de colégio, dentro da casa dela. Ela um dia vai fazer um congresso, ela voltou, pegou a amiga com o marido dela. Ela falou: doeu muito mais a amiga do que o marido. Tadinha, né? O casamento não estava bom nada, porque para doer mais na amiga do que no marido, né? Mas e foi uma mulher que tinha uma vida muito boa, financeiramente equilibrada, mas ela não conseguiu lidar com aquilo. Falou: olha, eu confiei em você mais de 40 anos que eu te conheço. Você é minha irmã que eu não tive. Ela é filha única. Você é minha irmã, né, adotada. A história é meio complicada, mas tá, é da família, mas é adotada. Você é irmã que eu... E ela pegou essa traição. Ela falou: olha, tudo que você me falou foi só de boca. Seu coração nunca teve comigo, não. E ela não conseguiu se recuperar. Entrou numa depressão, numa tristeza, porque o ser humano, ele gosta de coração. Jesus está nos pedindo: me dá o coração. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir tradições humanas. E a primeira leitura vai dizer o quê?
Moisés está se despedindo do povo. Moisés não vai entrar na terra prometida. Aqui é o testamento final de Moisés. Nós escutamos no livro do Deuteronômio, capítulo 4. Aí vai dizer assim: agora, Israel, ouve as leis que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais. Gente, qual que é o intuito de praticar a palavra? O intuito é que eu tenha vida plena. Eu pergunto, vocês respondem. A resposta é: para que eu tenha vida plena. Qual é o intuito de viver a palavra? É isso. Não é um mandamento, não é uma prisão, para que você tenha vida. Aí Moisés vai dizer: vos ensinando a cumprir, para que fazendo-o vivais, não acrescenteis nada, não tireis nada. A palavra que eu vos digo: guardai os mandamentos. Vós os guardareis e os poreis em prática. Moisés está falando, não é para vocês me ouvirem, é para vocês praticarem. E praticando os mandamentos, vocês terão vida. Qual a nação cujos deuses são tão próximos a nós como o nosso Deus? Aqui é alegria. E quando eu tenho um Deus próximo, eu dou a Ele o meu coração. E quando eu dou a Ele o meu coração, cumprir a palavra não é um peso, cumprir a palavra é um prazer. Porque eu não vivo de aparência, eu vivo de coerência. E Jesus vai dizer aqui: os alimentos são puros. Porque o judeu tinha: esse aqui eu não como, esse aqui não pode, eu não posso comer porco é impuro. Aí eu não posso tomar sangue é impuro. Aí Jesus diz: olha, acabou isso. O que entra pelo homem não torna o homem impuro. Os alimentos são todos bons, pode comer à vontade. O problema é o que está saindo do coração de vocês, não o que está entrando pela boca de vocês, que torna vocês impuros. Vocês não comem carne, não tomam sangue, não comem isso, não comem aquilo. Mas quando eu olho para o coração de vocês, está gente de coisa ruim aí dentro. E Jesus faz uma lista: imoralidade, roubo, assassino, adultério, ambição, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tudo é mal, essas coisas são más, e elas tornam o homem impuro. Olha o que Jesus está mostrando. A questão não é o alimento, a questão é o coração. E aqui, meus irmãos, eu finalizo com uma outra parábola que é muito interessante, para você entender o que é uma pessoa hipócrita, hipocritis, que vive de aparência, uma pessoa fingida. Havia uma cidade italiana que todos os anos tinha o festival do vinho. Haviam vários vinhateiros naquela região, cada um cultivava o melhor vinho possível. E como era o festival? Havia na praça um grande tonel, um grande barril, e cada família levava uma ou duas garrafas do melhor vinho, abria uma rolha e colocava a garrafa, e o vinho todo caía. Então misturavam todos os vinhos, e era um vinho da melhor qualidade. Foi um festival que durou muitos anos, muitos séculos. Porém, sempre tem o mais esperto que os outros. O marido diz para a mulher: olha, o nosso vinho é muito caro. Uma garrafa desse vinho é um valor que não pode ser julgado dentro de um tonel. Eu vou fazer o seguinte: esse ano eu vou levar uma garrafa verde escura com água. Ninguém vai ver. Num tonel daquele tamanho, 1 litro de água, ninguém nem sabe, né? Várias famílias, cada um colocando que tanto de vinho. Você põe 1 litro de água ali, aquilo some num tonel gigantesco. E assim o fez. Ele levou, olhou para todo mundo, mostrou o vinho, a aparência, todo mundo, mostrou a safra, mostrou a qualidade da uva, papai. Ele abre, coloca no tonel, passou despercebido. Pessoal dançando, comidas italianas, o prefeito da província, fala província, né? Da província ali presente. Aí chamaram uma pessoa ilustre
para provar o vinho daquele ano. A primeira taça seria dela. O que as pessoas nunca esqueceram é que depois de todas as famílias colocarem os seus vinhos, quando ele colocou a taça e o que estava responsável da festa abriu a torneirinha, a taça estava cheia de água. Naquele ano, todos resolveram fingir que colocariam vinho, e acabou que todos colocaram água. Foi a maior festa hipócrita que aconteceu na região. De aparência, as garrafas aparentavam vinho, mas o que tinham na garrafa não vale. Entenderam? Jesus nos olha como uma bela garrafa de vinho, como uma bela alguém que tem o que oferecer. Agora, cuidado se a gente só tem boca e não tem coração. Jesus disse para eles e vai dizer para nós: esse culto não vale, essa missa não vale, estar na igreja não vale, porque vocês estão só na aparência, não tem coerência, não tem vida, não tem prática de mandamento. Vocês não são como o vinho quanto mais curte melhor fica. Tem gente, me desculpe a franqueza, e você talvez conheça alguém, quanto mais reza pior fica. Tem gente que não melhora na igreja, está rezando, está comungando, ouvindo a palavra, uma pessoa difícil, uma pessoa que incomoda a família toda, uma pessoa que tem uma língua desenfreada, uma pessoa que não consegue romper com os pecados. Tem um problema aí. Esse problema precisa ser resolvido, precisa ser enfrentado. Como, padre, que eu consigo melhorar? Coerência. Aquilo que nós falamos deve nos levar a viver. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui vai conseguir cumprir a palavra toda, mas é um propósito, é o início de um caminho para que você seja verdadeiro aos olhos de Deus, e não um hipócrita, e não alguém que vive de aparência, aparentando ser o que na verdade não é. Que Nossa Senhora nos ajude a pegar esta palavra, a guardar no nosso coração o essencial e sempre pensar: o que tem saído do meu coração? O que tem saído da minha boca? Vamos fechar os nossos olhos um instante e pergunte para Deus isso: Senhor, o que eu trago no meu coração? Qual é a religião que eu pratico no meu coração? Quando o Senhor olha para mim, o Senhor não vê a minha aparência, o Senhor vê o meu coração. E na tua presença, eu não posso ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa fingida, hipócrita. Ajuda-me, Senhor, a cumprir os teus mandamentos, assim como Moisés disse ao povo de Israel, que eu possa assumir esta palavra: nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo. Ajuda-me, Senhor, a assumir toda a sua escritura, a assumir a tua palavra, sem acrescentar nada, sem tirar nada, guardar os vossos mandamentos, para que eu tenha vida e vida abundante. Qual é a nação cujos Deus são próximos como o Senhor nosso Deus? Que nós tenhamos alegria profunda, alegria verdadeira. Que a tua palavra nos alimente, Senhor. Que o teu Espírito nos conduza, para que o nosso louvor não seja apenas de lábios, mas de coração. Que o nosso culto te agrade, que a nossa missa seja verdadeiramente a atualização do sacrifício de Cristo no Calvário, de maneira digna, de maneira honrada. Que sejamos adoradores e que adoremos a Deus em espírito e em verdade. Precisamos compreender, discernir
que o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. O que tem que ser bom é o coração, e um coração que cumpre a palavra, um coração que faz a diferença, um coração que se afasta das más intenções, das imoralidades, dos roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas que são más, elas saem do coração, e são elas que me tornam impuro. Senhor, afastai da minha vida toda inveja. A Bíblia traduz inveja por olho mau. Tirai, Senhor, dos meus olhos toda a maldade. Tirai, Senhor, da minha boca toda a blasfêmia, que é uma injúria contra Deus, a soberba, que é o desprezo de Deus, e a loucura, que é a injúria contra o próximo. Que a tua palavra faça a diferença na minha vida. Tu me conheces, Senhor. Tu conheces cada pessoa que está conosco nesta Santa Missa, e nós queremos cumprir a tua palavra, não apenas escutá-la, mas colocá-la em prática. Por mais difícil que seja, nós queremos viver a tua palavra na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no namoro, nas amizades, no casamento. Eu não quero, Senhor, ser um cristão de aparência, um católico que parece. Não. Nós queremos ter coerência de vida, congruência interna. Que a nossa fé seja deduzida pela nossa vida. Que possamos trazer a nossa vida para o altar e levar este santo altar para a nossa vida, sendo praticantes da palavra e não meros ouvintes, afastando de nós toda enganação, toda hipocrisia, tudo aquilo que somente parece, mas que no fundo não é. Nós não queremos ser, Senhor, esta garrafa de vinho desta parábola, que por fora é bela, é cara, é valiosa e parece muito saborosa, mas que por dentro tinha tudo menos vinho. Não tinha sabor, havia mentira, havia falsidade, havia fingimento. Que eu possa ofertar para Deus as minhas primícias, o meu melhor vinho, que eu possa ofertar para minha família, para os meus amigos, para minha comunidade, o meu melhor vinho, colocando no tonel da convivência, no barril da verdade. Assim como Jesus também deu o melhor vinho no final, em Caná, que nós possamos reservar o nosso melhor para Deus, partilhando a própria vida e fazendo com que a nossa fé não seja de aparência, mas de coração. Vivendo assim, teremos alegria, teremos plenitude e sentiremos a graça de Deus em nós. Muito obrigado, Jesus, pela palavra deste domingo. Obrigado, Senhor, pelo teu direcionamento a todos nós que aqui estamos e milhares que nos acompanham. Que tomemos nesta missa esta decisão: eu quero praticar a tua palavra. Eu não quero ser alguém de palavras, mas de atitude, de
posicionamento e de coração. Que a tua graça nos ajude, que teu amor nos inflame, que tua palavra nos direcione. Ao Senhor Jesus toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como é bom sentir o seu amor tocar em mim. Como é bom sentir o seu amor tocar em mim. Seu amor tocar em mim. Como é bom sentir o seu amor tocar em mim. Como é bom sentir o seu amor tocar em mim. O seu amor tocar em mim. Brisa suave, Brisa suave, vento impetuoso, impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, brisa suave, vento impetuoso, impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir, como é bom sentir o seu amor tocar em mim. Como é bom sentir o seu amor tocar em mim. O seu amor tocar em mim. brisa suave, Brisa suave, vento impetuoso, impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, brisa suave, vento impetuoso, impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós cremos na Tua presença real, no Santíssimo Sacramento do altar. É por isso que estamos aqui, Senhor. É por isso que estamos aqui. Porque na Tua presença não há problema sem solução. Na Tua presença não há caso perdido. Quando nós estamos na Tua presença, algo já muda dentro de nós. Quando uma pessoa ela quer ficar bronzeada, ela não fica falando para o sol: me queima, queima aqui, queima lá. Não. A pessoa sabe como funciona. Para você ficar bronzeado, basta se expor ao sol. E hoje há bronzeadores, há óleos, etc. A pessoa, ela se expõe ao sol
e ali ela vai ficando bronzeada. A gente vê muito em clube, em praia. A pessoa nada um pouquinho, ela deita numa esteira, deita na toalha e fica lá fritando no sol. Vai de um lado, vai para o outro. Ela volta para casa toda bronzeada. As pessoas vão dizer: olha, você estava na praia? Olha como você sabe, você está bronzeadinho. A mesma coisa é o que estamos fazendo agora. Aqui está Jesus, no ostensório em forma de sol. Só o fato de estarmos expostos a Ele, algo Ele já está fazendo em nós. Só o fato de estarmos aqui no santuário e você estar conosco aí na sua casa, só o fato, eu estou aqui, Senhor, a sua graça já está sendo derramada. O seu poder já está agindo no nosso coração. Diga para Jesus: eu estou aqui, Senhor. E melhor do que eu mesmo, Tu sabes o que eu preciso. Cura neste momento, Jesus, toda carência, todo sentimento de solidão. Muitas doenças que são de origem psicossomáticas. A pessoa vai no médico, faz exame, os exames não dão nada, mas a pessoa continua falando: eu estou doente, eu não estou bem. A origem de muitas dores é a nossa carência, é a nossa falta de aceitação das coisas. Uma pessoa que não aceita as coisas como são é uma pessoa que sofre muito. Ela entra numa depressão, ela começa a pensar em tirar a sua vida, ela perde o gosto pela família, pelas coisas que ela tanto gostava. Aceitar não é gostar. Gostar é uma coisa, aceitar é não brigar para que aquilo que é não fosse. Ah, mas eu não aceito que fulano de tal faleceu, eu não aceito que eu perdi o meu trabalho, não adianta não aceitar. E quando você aceita aquilo que é, Deus trabalha em você e Deus realiza aquilo que ainda não é. Então cura, Senhor, toda carência que porventura nós trazemos no coração. Carência de amor de pai, de amor de mãe, carências que vieram do término do namoro, do noivado, de uma grande amizade, carência por nos sentirmos o patinho feio da família, carência por não aceitarmos quem somos de verdade. Senhor Jesus, Senhor das santas chagas, visite agora a cada doente, a cada enfermo do corpo, da alma, do espírito, e toca agora o coração dessas pessoas. Liberta, Senhor, esta pessoa de toda depressão. Pessoas que vivem à custa de remédios, pessoas que não se veem felizes, e pior do que isso, elas não se veem merecedoras. Eu não mereço nada, para mim tudo é difícil, nada dá certo. Quebra tudo isso agora, Senhor. Ressuscita esta pessoa. Afasta toda depressão. Que esta pessoa possa fazer as pazes com o seu passado. Que ela abandone
todo rancor, todo fechamento. Cura, Jesus, as pessoas que sofrem de depressão. Que todas essas pessoas já tomem posse daquilo que o Senhor está realizando agora no coração de cada um. Muda, Senhor, a nossa maneira de falar. Quantas pessoas se amaldiçoam constantemente? Precisamos pensar aquilo que anda saindo da nossa boca. Há pessoas que dizem: a minha vida não tem mais solução. Para mim não tem jeito mais. Tal pessoa da minha família é um caso perdido. Eu estou cada dia pior. Estou cada dia mais doente. As coisas para mim não funcionam. Dinheiro não dá para nada. Essas palavras negativas, elas vão atraindo coisas ruins para a sua vida. Que a sua língua possa exaltar o louvor a Deus. Hoje eu estou melhor do que ontem. Amanhã eu estarei melhor do que hoje. Tudo concorre para o bem daqueles que buscam a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso traz gozo à alma, paz ao coração. Toca, Senhor Jesus, pessoas que sofrem com ansiedade, síndrome da ansiedade, pessoas preocupadas, ansiosas, angustiadas, querendo viver o amanhã no hoje, querendo trazer o amanhã para o aqui, para o agora. Dai-nos, Senhor, paciência, tolerância. Cura, Senhor Jesus, pessoas altamente ansiosas, pessoas que têm dificuldade de lidar com o não, com o terminou, o não dá mais. Nós possamos abrir mão de tudo isso que nós carregamos no nosso coração, que não vem do teu coração. Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Quantas pessoas gostam que os outros sintam pena dela, dó dela? Quantas pessoas são doentes por causa da solidão, do afastamento da família, e aquela doença da pessoa é para chamar a atenção que ela está ali, que ela precisa ser amada. E à medida que as pessoas vão voltando à convivência, essa pessoa melhora também. Ela teve o coração visitado, um coração cheio. Que aprendamos a esperar em Deus, que aprendamos a colocar nas mãos de Deus as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Toca profundamente, Senhor, pessoas com pensamento de suicídio. Não existe na face do planeta Terra uma pessoa que queira tirar a sua vida. Não existe.
Precisamos entender o que está por trás do suicídio. O suicídio é uma saída quando não há o que fazer com a dor. Então a pessoa quer acabar com aquela dor que ela sente, seja uma dor física, e na maioria das vezes é uma dor emocional, é uma dor da sua mente. E ela pensando, se eu me matar, vai acabar a dor. Então você não tem que tirar a sua vida, você tem que receber a cura. E receba, Jesus está tocando em você com a sua mão chagada. Ele está tirando essa sua dor. Aceite a sua história, pois você viveu tudo o que viveu para que chegasse aonde você chegou e para que fosse quem você é. Nada na nossa vida acontece por acaso. Aceita que Deus trabalha também nos problemas, que Deus trabalha também na enfermidade, que Deus trabalha também no oculto. Liberta o teu povo, Senhor, dessas mazelas. Liberta o teu povo, Senhor, destas mazelas. Você que está conosco pelo YouTube, vá colocando aí nas mensagens. Qual é a libertação que você deseja esta manhã? Você deseja ser livre de quê? O Senhor acolhe a sua oração. O Senhor acolhe o seu pedido. Mas nós não podemos tampar o sol com a peneira, meus irmãos. Deus faz aquilo que é de Deus, e você deverá fazer aquilo que está ao seu alcance para vencer a sua depressão, para vencer a sua angústia, esse pensamento de suicídio e tantas outras mazelas. Faça a sua parte todos os dias e Deus fará o dele. Se você fizer a sua parte, Deus fará aquilo que lhe cabe e o milagre acontecerá. Faça o possível e Deus fará o impossível. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. Olha a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. Tire, Israel, e coloque o seu nome aqui. É como se a Bíblia falasse para mim: agora, Padre Christian, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. Coloque o seu nome aqui, para que você tenha vida. Não acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo. Guardai os mandamentos. Deus está falando para mim. Deus está falando para você. Guarda os mandamentos. Coloque-os em prática. Eu gosto muito do versículo 6. O versículo 6 vai dizer assim: vós os guardareis e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos,
para que, ouvindo as leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta nação. Hoje, qual é esta nação? É sua família, a sua vida. Aos olhos de Deus, precisamos ser sábios e inteligentes. E se seguirmos a sua palavra, as pessoas olharão para nós e dirão: na verdade é sábia e inteligente esta nação, é sábio e inteligente este homem, sábia essa mulher, sábia e inteligente esta família. Senhor, ajude-me a cumprir os vossos mandamentos. Ajude-me, Senhor, a colocar em prática a tua palavra. Tiago vai dizer no capítulo 1, no versículo 22: sede praticantes da palavra e não mero ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Permita-me um exemplo. Havia uma pessoa doente. Ela foi ao médico e, depois de todo o processo, o médico lhe receitou um remédio e disse para o doente: mês que vem você volta. Tá bom. No outro mês o doente volta, muito pior do que estava. E o médico disse: mas pelo amor de Deus, você está muito pior. Você não tomou um remédio não? Ele disse: era para tomar? Eu li a bula todo dia. Entendeu, né? Mas eu li todo dia, meu filho. Você leu, mas não fez. Você leu, mas não praticou. Você sabia, mas não fez. A palavra de Deus não é para ser lida, ela é para ser comida, ingerida. Ela deve ser vida em nós. Aquele remédio poderia ter feito tudo para aquele homem, mas ele somente leu. Ele sabia, ele entendeu, mas ele não tomou. Assim é o cristão. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, mas não a praticamos, nós nos enganamos e não somos abençoados. E a vida fica mais difícil. Prepara a sua água para a bênção. Nós vamos cantar exaltando o Senhor, de adoração. Enquanto isso, nós vamos colocar aqui o incenso aos pés de Jesus. E a fumaça do incenso vai subir aqui no nosso santuário. Ela vai chegar ao céu. Coloque nestes 2 incensários os seus pedidos, também a sua gratidão. Junto com o nosso acólito, coloque agora o seu incenso aos pés de Jesus. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar sua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar o
os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida, da minha vida. É isso, gente. É isso que nós acabamos de cantar. Perfeito. Quero que tu sejas o centro da minha vida. Trocar a reclamação pela gratidão. Trocar o eu não estou bem pelo tudo vai ficar bem. Não dizer eu não dou conta, mas dizer sempre eu não dou conta ainda. Deus é o Deus do impossível. E um sacramental muito importante que nós temos ao nosso alcance e que devemos usá-lo sempre: tomar água benta todos os dias, aspergir a nossa casa toda semana. Você toma remédio, tome com água benta, coloque no fio da sua casa, coloque na sua geladeira, dê para a sua família tomar. Aí eles não acreditam, não conte, coloca lá, eles estão tomando e você está rezando, eles estão tomando e você está profetizando. Levante o seu copo, sua garrafinha de água. Você também que está em casa, vamos pedir a Deus que abençoe todos os nossos pertences, de maneira especial a nossa água. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar a cada pessoa que está agora na tua presença. Vede, Senhor, a verdade do nosso coração e o desejo que temos de melhorar de vida, mas que possamos, Jesus, aprender com os nossos erros. Que possamos, Senhor, aprender com os nossos erros. E há pessoas que não aprendem. Enquanto está no sofrimento, elas vão dizer: eu quero mudar, eu quero ser diferente. Mas depois que tudo passa, elas estão fazendo a mesma coisa. Muda, Senhor, a nossa mente, muda, Senhor, o nosso coração, muda, Senhor, o nosso estilo de viver. Abençoe peças de roupa, remédios, exames, fotos de família, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, alianças de casamento, pessoas que irão passar por cirurgias, pessoas que estão com Covid, pessoas que tomam remédios controlados. Abençoe a nossa casa. Abençoe o nosso salário. Senhor, a tua palavra diz que no início o teu Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Abrindo o mar vermelho, os nossos filhos passaram a pé enxuto, guiados por Moisés, para que se sentissem amados e queridos por ti. Jesus, ao ser batizado nas águas do Jordão, sobre ele veio o Espírito Santo, transformando água em vinho em Caná, mostrou toda a sua glória e seu poder. Do alto da cruz, o seu coração aberto pela lança, fez jorrar sangue e água. Fazei jorrar para nós, Senhor, neste momento, uma água abençoada, capaz de aliviar o nosso coração, capaz de nos lavar por dentro, capaz de nos conceder paz. Que aspergindo esta água em nossa casa, colocando-a num filtro na geladeira, que ao tomá-la, nós nos sentimos protegidos, abençoados e restaurados. Que esta água, esse sacramental da tua igreja, esta água benta, recorde as promessas do nosso batismo e o Cristo que nos lavou e salvou pela sua morte e ressurreição. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos
Quem tem água, se você quiser tomar um pouquinho. E preparando-os para a bênção, quero partilhar com todos uma palavra que Deus coloca no meu coração. E a palavra é processo. Preste atenção nessa palavra. Tudo na vida espiritual, você precisa entrar num processo. Tem gente que confunde igreja com circo e Deus com mágico. A pessoa vem há tempos numa situação, ela vem há tempos fazendo a coisa errada, ela vai numa igreja, uma adoração, ela quer que num passe de mágica Deus resolva tudo, sendo que não foi Deus que criou o problema. Como que Deus trabalha? Deus trabalha para aqueles que entram no processo. Ninguém engorda da noite por dia. Ninguém dorme magro e acorda gordo. Isso não existe. E ninguém dormirá gordo e vai amanhecer magro. Isso também não existe. É um processo. É de pouquinho em pouquinho. É assim que Deus trabalha. Comece hoje a fazer diferente. Comece hoje a rezar um pouco mais. Comece hoje a ser uma pessoa melhor. Cerque-se de boas companhias. Cerque-se de boas pessoas que vão te amar de verdade. Aquilo que você fez de errado, deixa no seu passado. Aprenda com as coisas que te aconteceram. Não seja uma pessoa revoltada. Aprenda com o que te aconteceu e entre no processo de Deus. Deus, Ele trabalha todo dia, um pouquinho a cada dia. Ele vai aliviando o coração, Ele vai colocando pessoas na sua vida, Ele vai abrindo portas para você, Ele vai te mostrando o caminho. Mas você precisa ter perseverança. Muita gente fala, você precisa ter iniciativa. Eu falo mais, nós temos que ter acabativa também. Tem gente que começa tudo e não termina nada. Tem que ter iniciativa e tem que ter acabativa também. Que esta bênção do Senhor seja o início desta caminhada. Uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro. Saiba, todos vocês que estão aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, você está começando coisas novas hoje. Deus está começando coisas novas em você. Mas é um processo. É um processo. Tudo na vida é um processo. Entra nesse processo. Deixa Deus te conduzir. Deixa a palavra de Deus te curar. Recebamos a bênção do Santíssimo Sacramento. Você que está aqui no santuário, você que está em casa, se possível, vamos nos ajoelhar. Quem não pode ajoelhar, fique de pé. Você que está acamado, está doente, coloque a mão no seu coração, segura a sua cruz e receba a bênção das bênçãos. Meus irmãos,
a palavra foi dada, a direção foi apontada, mas não adianta nada eu aqui de Divinópolis falar assim: ó, segue essa rodovia aqui que você vai lá para Itaúna, vai lá para BH. Não resolve nada. Você precisa entrar no carro, você precisa pegar a rodovia e construir a sua história. A palavra de Deus nos aponta, mas nós devemos colocá-la em prática. E praticando a palavra, nós teremos vida, e vida abundante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que até a próxima vez que nos encontrarmos, que o Senhor nos guarde na palma de suas mãos.